Boa noite. Ele é um dos mais importantes estudiosos estrangeiros da economia brasileira e um defensor incansável da ideia de que qualidade de vida dos povos deve ser o principal objetivo do desenvolvimento econômico. No centro do Roda Viva esta noite, o professor e sócio-economista francês Inácio Sachs. Polonês de nascimento, francês de adoção, Inácio Sachs viveu por 17 anos no Brasil, onde se formou em economia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Fez doutoramento pela Universidade de Delhi, na Índia, e depois foi para a França, onde deu aulas na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, na qual fundou e dirigiu o Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo. Já formou 15 doutores brasileiros em economia e escreveu 2 dezenas de livros sobre crescimento sem destruição e sobre as desvantagens da globalização. No pensamento de Inácio Sachs, a abertura das economias nacionais foi excessiva e aumentou o fosso entre ricos e pobres no mundo inteiro. A grande massa da população está às margens dos benefícios da globalização, porque o mundo globalizado é o mundo do progresso técnico que promove crescimento sem emprego. Por isso, o desemprego se espalhou pelos países pobres e já atinge as nações industrializadas também de forma dramática. A economia sem fronteiras ampliou o espaço para a ciranda financeira e as quedas nas bolsas de valores se tornaram um pesadelo e um alerta de que o dinheiro especulativo não cria desenvolvimento real. Crítico feroz dessa desordem mundial, Inácio Sachs acha que existem saídas para a nossa civilização, especialmente para o Brasil, que também é vítima da especulação e dos juros altos, mas é um país grande, com mão de obra abundante e uma biodiversidade extraordinária. Ele ainda diz que, sejam quais forem as novas ideias, elas terão de buscar um equilíbrio entre o econômico, o social e o ecológico. E que será fundamental compreender que o capitalismo da competitividade a qualquer custo é o capitalismo do mais forte, é a regra do individualismo, exatamente o oposto da solidariedade. Para entrevistar o professor Inácio Sachs, nós convidamos o jornalista Washington Novaes, articulista do jornal O Estado de São Paulo, o arquiteto e urbanista Jorge Wilhelm, ex-secretário de Planejamento do município de São Paulo e coordenador latino-americano da Conferência da ONU sobre Assentamentos Humanos, que se realizou em Istambul, o geneticista e ex-presidente da SPPC, Clodovaldo Pavan, professor de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, o empresário Vladimir Sperandio, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Uso do Solo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o sociólogo Ricardo Abramovay, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, o jornalista José Neumann, editorialista do Jornal da Tarde aqui de São Paulo, e o jornalista Mauri Ribeiro Júnior, repórter especial do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje, infelizmente, você não poderá fazer perguntas durante o programa, porque este programa foi gravado. Boa noite, professor Sachs. Boa noite. Lendo as suas entrevistas, os seus artigos e parte dos seus livros, se encontra uma série de referências já há muito tempo relacionadas à questão do chamado cassino global, dessa economia que movimenta trilhões de dólares sem uma base efetiva, e também em relação aos riscos da globalização. Eu pergunto se o senhor fica com um certo, digamos assim, satisfação de ter antecipado as tendências diante da crise que o mundo está vivendo hoje. Satisfação certamente não, porque uma crise sempre provoca vítimas, e isso não é bom. Agora, é um fato que já foi observado por vários estudiosos há pelo menos uns 10, se não 20 anos, que estamos assistindo a uma dissociação cada vez maior entre a economia real e a esfera financeira, e que os papéis se inverteram. Em vez de ser um instrumento da economia real, a economia financeira passou a ser o elemento central na economia mundial, o que significa que trilhões, como bem disse, giram todo dia, geram lucros e perdas, mas que não correspondem a nenhuma criação de riqueza material na esfera da... E qual é o efeito disso, professor Sachs, na vida real, na vida das pessoas que trabalham e que ganham os seus salários e que não investem na Bolsa
e que não perdem nem ganham nada na Bolsa? A pergunta é muito boa porque eu acho que a maneira como nós somos submetidos ao tiroteio de informações sobre a Bolsa está errada. A nossa vida diretamente não depende do que aconteceu na Bolsa de Tóquio de manhã e na Bolsa de Wall Street à noite. Agora, indiretamente, a coisa é extremamente importante, porque na medida em que o capital financeiro fica rodando na ciranda e é externalizado, não é investido de forma produtiva, não se geram empregos, não se gera riqueza e isso afeta todo mundo. Professor, em outubro de 93, eu ouvi o senhor numa conferência no Itamaraty, advertindo as pessoas que ouviam a sua conferência, os governantes brasileiros e o país, sobre os riscos desta especulação financeira e de o país se atrelar excessivamente a isso, colocar sua dependência, colocar-se em dependência em relação a esse fluxo de capitais especulativos. O senhor já disse que não se reescreve a história. O senhor não foi ouvido e a história hoje é o que é. Mas hoje, o senhor diria o que para os governantes brasileiros? Primeiro, não tenho nada a dizer sobre o imediato, porque em situações de crise é preciso aplicar paliativos, medidas imediatas, etc. Eu prefiro me concentrar sobre problemas de médio e longo prazo, aqueles precisamente que a economia de mercado não sabe encarar. O que é característico da economia de mercado é a sua miopia. Aquilo que chamam, em inglês se chama o short-termism, sempre o imediato, nunca o médio e o longo prazo. Agora, para tomar decisões a curto prazo, é preciso ter uma visão a longo prazo. Então, sem entrar nos detalhes do dia a dia da administração da crise, tema sobre o qual não tenho competência, eu diria hoje que, mais do que nunca, é preciso imaginação para encarar o longo prazo, o futuro. É preciso inventar esse futuro. Eu acho que é bom ser voluntarista, mas voluntarista responsável. Ou seja, não se trata de sonhar, trata-se de pensar quais são as opções. E nessas opções, para mim, o ponto de partida é o que acontece dentro do país. O que acontece fora do país passa a ser um obstáculo, poderia, talvez, se houvesse uma outra organização internacional, passar a ser um fator positivo, mas, essencialmente, a gente começa em casa. E quando a gente começa em casa, olha para os recursos naturais, recursos humanos, solos, e começa a refletir como casar esses recursos físicos com esses recursos humanos, utilizando a tecnologia. E nessa visão, eu tenho uma visão razoavelmente otimista das potencialidades desse país. Com tanta terra, com tanta gente que quer cultivar a terra, eu acho que pode-se fazer muita coisa. Professor Sachs, o senhor que é um leitor de jornais de vários países do mundo, inclusive da imprensa brasileira, deve ter visto hoje uma matéria no estado de São Paulo sobre uma pesquisa feita pelo Márcio Postman, da Unicamp, em que se mostra que, apesar de um aumento do produto no Brasil de 23% entre 1993, se não me engano, e 1997, ou talvez um pouco antes, houve uma redução muito significativa na quantidade de empregos. E justamente, o senhor estava falando agora de empregos industriais.
de empregos industriais. Então, justamente o senhor estava falando agora do país real. Um dos nossos desafios consiste no país real, no país de verdade, no qual as pessoas vivem. Como é que você, numa situação de exposição tão grande à competitividade e à competição internacional, cria empregos, uma vez que os ramos mais dinâmicos da economia são ramos pouco propensos à criação de empregos? O Brasil tem condições de enfrentar de maneira positiva o desafio da criação de novos postos de trabalho e novas formas de geração de renda, apesar da forma como ele está inserido no processo de globalização? Vou dar 3 respostas rápidas. Primeiro, não se deve exagerar o peso da competitividade no mercado internacional. As exportações nesse país estão abaixo de 10% do PIB. Isso significa que mais de 90% é gerado, produzido e consumido dentro do país. Eu não estou minimizando a importância de se aumentar as exportações para poder seletivamente importar o que é necessário para diversificar a economia, mas eu acho que não se deve indiscriminadamente invocar sempre o problema da competitividade para dizer que não há jeito a nível do emprego. Segundo, na indústria moderna, a tendência é para crescer destruindo empregos e não criando empregos. Isso é uma tendência que se prende ao tipo do progresso técnico que estamos vivendo, e eu acho que aí não há muita possibilidade de, em todo caso, as performances, os desempenhos do passado não serão reproduzidos no futuro. E isso, portanto, coloca o problema central, onde e como gerar empregos. Agora, para mim, a questão do pleno emprego e a repartição de renda ex ante, ou seja, definida ex ante, são os pontos de entrada no debate sobre a estratégia de desenvolvimento. E, rapidamente, eu vejo pelo menos 4 áreas onde este país tem condições de gerar emprego. A primeira e essencial está no desenvolvimento rural, com destaque especial para a agricultura familiar. A terra, a gente disposta a cultivar essa terra, há um mercado potencial, primeiro porque o problema da alimentação não está ainda suficientemente resolvido. Segundo, porque a agricultura não é só alimento, mas a agricultura é matéria-prima para as indústrias, a agricultura é bioenergia, e com o clima e as condições naturais do Brasil, este país tem todas as condições para construir uma civilização moderna de biomassa e, inclusive, liderar esse processo a nível mundial. Portanto, agricultura. Se me permite rapidamente os 3 outros pontos. O segundo, há um tal desperdício de recursos naturais no desempenho da economia brasileira que os empregos ligados à conservação de energia, à conservação de água, a recuperação dos resíduos e também a uma melhor manutenção do patrimônio existente, o que é uma maneira de poupar o capital de reposição, esses empregos existe uma grande possibilidade de aumentar esses empregos que se autofinanciam, pelo menos em parte, pela poupança do recurso que trazem. Terceiro, obras públicas onde a competição internacional não existe e, portanto, onde se pode eleger tecnologias mais ou menos intensivas, sem cair no exagero de obras públicas de pá unicamente. E, finalmente, uma área que é comum ao Brasil e até aos países mais desenvolvidos. Todos somos deficitários de serviços sociais.
há uma enorme massa de serviços sociais por serem ainda desenvolvidos. Mais professores na escola, mais serviços médicos e paramédicos, crianças, idosos, e eu acho que existem hoje possibilidades de organizar esses serviços de uma maneira inteligente através de parcerias com a sociedade civil e aquilo que aqui se chama o terceiro setor. Portanto, existem oportunidades para o emprego. O problema é que a gente deveria começar por discutir essas oportunidades e construir a estratégia a partir dessa discussão. Professor, o senhor sempre foi um otimista, acima de tudo. O senhor sempre acreditou no que o Brasil é capaz de realizar o desenvolvimento sustentável. Há pelo menos 20 anos que esse assunto é discutido no Brasil sobre o ecodesenvolvimento. Só que o modelo que está no país hoje é o mesmo modelo de 30 anos atrás. Por exemplo, na Amazônia, é a política de incentivo fiscal, essa política cancerígena, que desigualdades sociais, de incentivos fiscais, essa política que foi avaliada por um relatório do IPE em 1988, que contou toda essa política que ninguém acaba. E o senhor acha possível, através da ocupação do campo, através da economia de energia, da utilização de energia de biomassa. Mas como esse otimismo que o senhor tem hoje, era o otimismo que o senhor e outros pensadores tinham há 20 anos. Só que tudo indica que hoje o quadro está muito pior do que há 20 anos, e está muito pior do que há 10 anos, há quase 10 anos, na época do encontro da ONU. Quem garante que daqui 10 anos a situação não vai estar ainda mais grave? Quem garante? De onde vem esse otimismo se o quadro do país, que os cinco fatores apontados pelo senhor, que é a estabilidade ecológica, espacial, tudo, não tem nada de concreto no país hoje, não existe uma política ambiental, não tem nada de concreto que faça o Brasil ter otimismo quanto à implementação desse modelo. Bom, eu me permito de divergir um pouco. Primeiro, eu garantia sobre o que acontecerá daqui a 10 anos, eu não vou dar e não posso dar. Mas o senhor sempre tem um otimismo sobre Agora, o Brasil. O meu otimismo só que o otimismo de vem, 10 anos, sempre daqui a 10 anos... Quando? Espera, segundo, 20 anos é um período bastante curto. Eu gostaria de dizer, sem fechar os olhos para todos os aspectos negativos e o fato de que o modelo dominante de crescimento no Brasil continua a gerar externalidades sociais e ambientais negativas, eu diria que alguma coisa mudou. Primeiro, quando nos reunimos para preparar Estocolmo, em 71, a doutrina dominante neste país era que venham todas as indústrias poluidoras do mundo, porque o Brasil é suficientemente grande para aceitá-las, e quando terá uma renda per capita igual à do Japão, haverá tempo para cuidar desse assunto. Bom, apesar de tudo, vocês têm uma das poucas constituições que tem um capítulo ambiental. Geraram uma série de leis que são mais ou menos aplicadas, mas que, pelo menos, existem. Terceiro, os incentivos de que fala não existem mais, foram abolidos. Quarto, a nível do desenvolvimento rural, há duas coisas novas. Pela primeira vez, a reforma agrária está sendo tocada. Podemos discutir se há um ritmo suficiente, se de uma maneira inteiramente satisfatória, há opiniões divergentes, mas estamos numa situação diferente daquela que existia há 5 anos atrás. E o PRONAF, o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, me parece ser uma ferramenta extremamente importante para alavancar aquele desenvolvimento rural. Outra vez, podemos discutir sobre o alcance do PRONAF, sobre os recursos que estão sendo alocados, mas há sinais que eu considero positivos. Quanto à Amazônia, há também o começo de uma
elaboração de uma política diferente que se traduziu pela criação de um Conselho Nacional de Desenvolvimento da Amazônia. O presidente, todos os ministros, todos os governadores da área, uma política integrada de desenvolvimento da Amazônia de 95, que é um documento, a meu ver, interessante, um outro documento, que são as bases de discussão para a Agenda 21 para a Amazônia, que abre o campo para uma série de iniciativas. Então, sem cair no otimismo exagerado, a gente tem também que ver que alguma coisa está se movendo e fazer força para que se mova mais e mais depressa. Professor, o senhor fala que o modelo acabou, mas tem sido anunciado, inclusive, desvios desses recursos. O senhor fala da implantação de uma reforma agrária, mas a imprensa também tem divulgado também que esses projetos, inclusive, têm provocado desmatamento. E esses projetos da Amazônia que o senhor fala do GTA, desses grupos de trabalho... O problema da atuação do INCRA na Amazônia tem que ser corrigido, porque durante muitos anos vigorou a ideia que a reforma agrária na Amazônia poderia tomar a forma de, na realidade, de mandar gente para o meio da floresta, o que provoca desmatamento. Hoje está se reconhecendo o fato de que toda a reforma agrária na Amazônia deveria se concentrar nas áreas já alteradas. Foram alteradas até hoje na Amazônia mais de 500 milhões de quilômetros quadrados. 500 mil. 500 mil quilômetros quadrados, 50 milhões de hectares. Isso é mais ou menos a área de uma França. Há espaço de sobra já desmatado para fazer um desenvolvimento sustentado na Amazônia sem tocar mais na floresta que está em. Mas esse modelo parece que sai aplicado pelo governo do Amapá, que tem uma experiência. Os outros governos não têm essa prática. Espera, o governo de Amapá parece ter feito uma primeira experiência auspiciosa. Vamos agora tentar para que outros sigam o mesmo caminho. Eu não estou dizendo que tem uma varinha mágica que vai transformar de dia para a noite a situação amazônica. Estou dizendo que a identificação dos problemas e das oportunidades avançou e que, portanto, hoje pode-se pensar um desenvolvimento de Amazônia que não seja destrutivo. Agora, vai haver desvios, vai haver resistências, há interesses poderosos que militam em sentido oposto. Bom, essa é a vida. Inácio, para saber se as coisas estão melhor ou pior, a gente tem que ver através do tempo. Né? Claro. Como os exemplos que vocês estavam discutindo agora. E você, em diversos artigos e livros, fala na necessidade de uma estratégia de transição. Isto é, e você deu alguns exemplos que me parece seriam parte daquilo que poderia constituir uma estratégia de transição. No entanto, para poder amarrar isto, eu pergunto, transição para quê? Para onde? Isto é, qual é o cenário, ou quais são as alternativas, ou os cenários que você poderia nos dar, de longo prazo, portanto, para o qual é necessário uma estratégia de transição, uma vez que transição significa uma ponte. Bom, a pergunta é uma boa pergunta e, como todo mundo sabe, quando Alice, no País das Maravilhas, caiu no buraco e perguntou ao gato como se sai do buraco, o gato respondeu, depende de onde se quer ir. Então, esse problema, onde se quer ir, é fundamental e, portanto, eu estou de acordo. Para ter uma estratégia de transição, é preciso ter um objetivo. Esse objetivo é exatamente a definição de uma estratégia a longo prazo que está hoje carente. Portanto, primeiro o problema, pensar. Eu acho que o potencial de desenvolvimento de um país depende, em primeira instância, da sua capacidade de se pensar. Depois vem o problema como, a partir desse pensamento, ou seja, primeiro, mais importante fator de desenvolvimento é, portanto, cultural.
Aliás, o que Celso Furtado tem escrito várias vezes. Bom, eu não tenho, e não é minha função de trazer esse cenário e botar aqui na mesa. A minha função é estimular um debate societal do qual surja esse cenário. E, ao mesmo tempo, dizer que esse cenário deveria obedecer ao critério de utilidade ou finalidade social, porque todo desenvolvimento tem uma finalidade social, levar em conta as restrições ambientais e ecológicas e transformar a economia num instrumento para lograr esse objetivo. Professor, qual é a contribuição que o Brasil pode dar, neste momento, para o mundo sair da crise financeira internacional? É demais. Bom, não creio que... O presidente Fernando Henrique, seu amigo e seu colega, disse que nós precisamos de uma globalização solidária, não de uma globalização excludente. Quem já leu o senhor sabe que globalização e exclusão são praticamente sinônimos. Então, como é que é possível chegarmos a uma globalização solidária? Eu acho que essa declaração um pouco sintética do presidente Fernando Henrique sobre a globalização solidária é mais uma forma de voltar a um assunto que ele já examinou várias vezes e que é absolutamente necessário na conjuntura atual colocar com grande urgência o debate sobre a remodelação do sistema internacional. Eu até quase hesito dizer do sistema internacional, porque um sistema implica uma certa ordem. Organização. E estamos numa grande desordem internacional. Agora, isso nada mais é do que recolocar na pauta os problemas que nos anos 70 foram discutidos sob o nome de Nova Ordem Econômica Internacional. Esse debate terminou numa, eu diria, derrota daqueles que postulavam uma transformação da ordem internacional. Por várias razões que não posso analisar aqui, talvez porque as soluções eram um tanto primárias, um tanto excessivas, não havia suficiente margem para uma negociação real. Mas, de qualquer maneira... Essa margem existe hoje? Espera. De qualquer maneira, a problemática que foi colocada nos anos 70 coloca-se hoje com ainda maior força. Ou seja, o sistema funciona de uma maneira essencialmente assimétrica. Ou seja, os resultados são totalmente diferentes para os ricos e os pobres, os industrializados e os não industrializados. É assimétrico o sistema e ele é irreversível. Ou seja, estamos vivendo numa economia na qual a característica essencial é aquilo que François Perroux chamava de efeito de dominação, que ele precisamente definia como uma situação assimétrica e irreversível. Agora, professor, como é que vai se mexer nessa assimetria? O relatório internacional da ONU, que está sendo divulgado agora, esses dias, diz o seguinte, que as 258 pessoas mais ricas do mundo têm bens ativos maiores do que a renda anual de 40% da humanidade, ou seja, de 2,5 bilhões de pessoas. As 3 pessoas mais ricas do mundo têm bens maiores do que o produto interno bruto dos 48 países mais pobres do mundo. Então, como diz o senhor, é um jogo de soma nula, onde para alguns ganharem, outros têm que perder, não é? E essa não é a regra do jogo? Não, essa é uma regra do jogo no capitalismo, não é?
Imposta, né? É uma regra do jogo no capitalismo puro e duro. Selvagem. Selvagem, Da se selva, quer. a lei da selva. Não era uma regra de jogo de 1900, a partir de 1945, Pós-guerra. durante 30 anos. Entendeu? Por que não era? Porque, primeiro, os capitalistas receavam que o modelo alternativo, o socialismo real, viesse a ser aceito pela maioria da opinião pública da Europa Ocidental. Não chegamos a isso, mas havia essa possibilidade. Segundo, porque as lições da crise de 29 estavam ainda bem presentes na cabeça. Então, gerou-se uma situação onde havia políticas públicas voltadas essencialmente à criação do pleno emprego e à criação do welfare state. Bom, isso entrou em certos países em colapso, em outros países em dificuldade, a partir, eu diria, dos anos 70 e certamente a partir dos anos 80. Porque se pensou que se podia deixar a economia às forças do mercado e, vamos dizer, o modelo social-democrata passou a ser analisado como se a economia pudesse ser deixada às forças do mercado e a justiça social seria depois providenciada através da redistribuição de uma parte da renda. E se negligenciou o problema da distribuição primária da renda, que está vinculado ao problema do emprego. Bom, e, portanto, hoje estamos num jogo onde a competitividade internacional, a eficiência econômica são critérios, eu diria, exclusivos, onde não se olha para... Sinônimos de êxito. Como? São sinônimos de êxito. Sim, sem levar em conta as externalidades negativas, sociais e ambientais. Para reverter isso, temos que, simultaneamente, pensar num pacto de desenvolvimento a nível de cada país, tentando negociar esse pacto entre todas as forças vivas da nação. É nisso que eu queria voltar, porque, ao contrário de nós resolvermos os problemas do mundo, eu gostaria de Tudo bem. mencionar... Segundo, ao mesmo tempo, devemos recolocar na pauta a negociação de um pacto norte e sul. Elementos desse pacto foram praticamente incluídos nas resoluções da Cúpula da Terra da Rio 92. Só que depois de 92 nada aconteceu. Não, mas eu gostaria de voltar às soluções dos problemas brasileiros. Eu concordo com o seu otimismo, que eu tenho certeza é sincero, mas eu também não sou... Eu tenho restrições a respeito desse otimismo, no sentido que é muito difícil, mas é possível. E se nós dermos as diretrizes, se nós dermos as informações necessárias, talvez o brasileiro consiga fazer. Então, o senhor deu como parte inicial das suas áreas para consertar as soluções do problema brasileiro o desenvolvimento rural, em que eu concordo. Agora, acontecem alguns problemas. Em primeiro lugar, o solo brasileiro é muito pobre em comparação com os solos, seja da zona temperada, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, etc. Então, nós temos uma vantagem, que a despeito de todas as críticas que se fazem ao sistema educacional brasileiro, etc., a agronomia brasileira, a agronomia tropical, é a melhor que existe no mundo, é a brasileira. Nós vendemos know-how em agronomia tropical.
infelizmente, a despeito de nós termos esse grande potencial, o governo não dá atenção devida a isso. Inclusive aqui em São Paulo, por exemplo, os institutos de pesquisa. Vamos tomar o agronômico, o biológico, Butantan, que agora isso aí está quase consertando, mas esses institutos estão abandonados e numa situação em que foram as molas mestras que resolveram as divisas do país nos anos 20, 30 e 40. Mas isso não representou absolutamente nada. Então, quando nós falamos em fazer o desenvolvimento rural, aí são duas coisas importantes que faltam no Brasil. Primeiro, o interesse governamental. Quer dizer, não se pode abandonar a ciência como está abandonando. Os nossos economistas acham que vamos resolver primeiro os bancos, depois o resto. É isso que eles estão fazendo, infelizmente, é a parte principal do desenvolvimento. Quando eles falam em saúde, educação, é uma coisa eleitoreira mais do que realidade. Infelizmente, eles estão abandonando realmente a parte fundamental, que é do desenvolvimento científico, que é um sistema dinâmico que não pode ser interrompido para começar de novo depois. Quer dizer, se nós interrompermos a coisa, leva 5 anos para consertar. Então, nós precisamos disso e, principalmente, eu concordo que esta é uma das áreas em que podemos ter sucesso no processo de desenvolvimento do país. Professor, estamos de acordo. O senhor acaba de dar um dos elementos da solução. Para ter desenvolvimento rural, eu preciso dar aos produtores acesso à terra, acesso aos conhecimentos. Preciso produzir esses conhecimentos. Preciso dar acesso ao crédito e preciso organizar les débouchés, o mercado. Bom, e para que isso aconteça, é preciso ter uma política proativa do governo. Professor Sachs, é exatamente isso que eu estou pedindo, essa mensagem que eu estou pedindo que o senhor dê ao governo que não está... Mas eu não estou... Não, eu estou, desculpa... Para dar mensagens ao governo... Eu estou usando a oportunidade para que o senhor use a Mas sua talvez a gente influência. possa colocar a coisa da seguinte maneira. Você não acha que há na sociedade brasileira um fortíssimo viés urbano, ou seja, uma ideia de que o progresso é sinônimo de cidade e a população que está no campo, ela vai ficar no campo durante uma fase transitória, enquanto a sociedade não conseguir organizar as condições para que ela venha para a cidade. Mas a verdadeira emancipação social, cultural, política está forçosamente nas cidades e no campo deve ficar 1%, 2%. Quando a gente mais chegar, radical ainda do que isso. Quando a gente chegar e for assim bem desenvolvido, como nos Estados Unidos, que aliás é um disparate, porque nos Estados Unidos a população rural é de 20%, na França é de 27%, nós no Brasil estamos em 22% em 1996. Você não acha que há um viés urbano? E de onde vem esse viés urbano? Porque os intelectuais que pensam a relação entre cidade e campo no Brasil, e aí intelectuais vindo, por exemplo, aqui de São Paulo, do SEBRAP, etc., esse viés urbano não está profundamente arraigado na própria formação da intelectualidade brasileira? Olha, eu gostaria ainda de acrescentar o seguinte, eu acho que mais do que viés é uma política. Quer dizer, neste momento mesmo, o Ministério da Educação tem uma política de esvaziamento das escolas rurais e levar as crianças e os jovens para estudar na cidade, o que seria absolutamente desnecessário. Bom, eu gostaria primeiro de dizer que estamos discutindo do problema rural precisamente porque ele é subestimado na opinião pública brasileira. Mas gostaria de não deixar a imagem de que estou propondo a volta ao campo. Uma estratégia de desenvolvimento requer uma análise das relações cidade e campo, deve reconhecer o papel extremamente importante das cidades, a hierarquia das cidades, e, de qualquer maneira, quando falamos do desenvolvimento rural, englobamos no desenvolvimento rural as pequenas aglomerações urbanas que têm um viés rural. Dito isso, eu acho que há um certo exagero em pensar que a cidade e toda a cidade é sinônimo de progresso, enquanto que o campo é o sinônimo de atraso. Isso tem que ser demolido.
pode haver um campo progressista, como pode haver uma cidade retrógrada. Mas, a começar por uma coisa que discutimos muito juntos, que é falso dizer que quem sai do campo é urbanizado. Eu acho que quem sai do campo é desruralizado. E uma parte dos desruralizados é realmente urbanizada, mas eu gostaria de definir aquela parte urbanizada com 3 critérios. É realmente urbanizado quem tem emprego, quem tem moradia e quem tem condições de exercício da cidadania. Se se define dessa maneira restritiva a urbanização, vê-se imediatamente que entre os desruralizados há uma enorme massa que são candidatos à urbanização, que na realidade vivem numa espécie de pré-cidade ou, se preferem, num purgatório, sendo que purgatório é uma noção otimista, porque do purgatório a gente pode sair. Escapar. Pode escapar. Professor. Mas, de qualquer maneira, aí temos que ver o que é mais expediente. Urbanizar, jogar essa massa de desruralizados nas periferias para urbanizá-los depois, ou tentar gerar empregos rurais e reduzir o fluxo dos desruralizados. Isso eu acho que pode-se demonstrar números em mão que o desenvolvimento rural... Mas a agricultura progressista não é uma agricultura mecanizada? Desculpe, não é uma contradição. A agricultura moderna não é uma agricultura tecnológica, de capital intensivo e pouca mão de obra? Espera. A agricultura é uma operação que exige terra, mão de obra, capital e conhecimentos. As combinações de progresso técnico que se pode fazer são muito distintas umas das outras. Por exemplo, o professor Swaminathan, que é um agrônomo indiano mundialmente conhecido, diz: nós precisamos de uma agricultura que poupa terra, tem muitos insumos científicos e gera muitos empregos, porque isso corresponde às condições indianas. Da mesma maneira, eu diria, dizer que a agricultura que está sendo hoje difundida nas frentes pioneiras brasileiras, gerando um emprego por 100 hectares ou menos, que ela é moderna ela é. Agora, adaptada às condições brasileiras? Não. Temos que encontrar soluções na agricultura que sejam mais intensivas em mão de obra, que sejam tão intensivas quanto possível em conhecimentos. Porque não está dito em nenhum lugar que, por exemplo, os progressos da biotecnologia não podem ser aplicados na pequena agricultura familiar. Podem. E, por outro lado, entre as agriculturas modernas, eu posso lhe dar inúmeros exemplos de nichos de produção. Por exemplo, as flores holandesas. Aí não tem trator. Tem outra coisa, tem conhecimento adiantado, tem estufa, tem mão de obra e tem, não me lembro mais, mas uma coisa fabulosa que se conta em bilhões de dólares de exportação. Professor. Só um minutinho. Professor, uma das vantagens desse programa é justamente ele abrir espaço para se discutir questões mais de longo prazo, planos mais gerais sobre a sociedade, que normalmente a televisão, por várias circunstâncias, não aborda. No entanto, eu imagino que um telespectador que estivesse mudando de canal e parasse na nossa conversa, ficasse um pouco, digamos assim, distanciado, tal a magnitude do problema e tal a visão macro que está se colocando aqui. E eu sei que o senhor é um bom contador de histórias e nas suas entrevistas e nos seus trabalhos, há várias delas que muitas vezes ilustram claramente como que se pode mudar as coisas. Então eu me lembro, não sei se há outras, mas de 2 episódios que me parecem importantes. Um deles refere-se a uma questão das piranhas, que vocês foram fazer uma pesquisa na região do Codevasp, do Vale de São Francisco, e aí havia um problema de como desenvolver a piscicultura se ali tinha muita piranha.
E a outra história que eu queria que o senhor contasse é a questão da manutenção dos ônibus urbanos. E recentemente aconteceu aqui um acidente trágico envolvendo 2 ônibus urbanos e um caminhão, em que a gente pode especular de que parte do problema tenha sido efetivamente um problema de manutenção. Então eu queria que o senhor contasse um pouco essas 2 historinhas para a gente Tudo bem. descer um pouco para a terra. A história de Piranhas foi para mim muito instrutiva. A coisa se passou na represa de Três Marias, lá no Cerrado. E naquela época estava se plantando muita mandioca para produzir energia a partir da mandioca. Bom, o projeto, por outras razões, não foi para frente. Infelizmente. Como? Infelizmente. Nós queríamos mostrar que haveria a possibilidade de fazer a mesma coisa, não numa plantação de 200 mil hectares, ou não sei quantos que o Antunes estava plantando, mas através de uma cooperativa de pequenos produtores que teriam, vamos dizer, 20 hectares cada um, que produziriam mandioca da mesma maneira, que utilizariam as folhas da mandioca para criar porco e que, estando à beira do lago, fariam também piscicultura, fechando todos os ciclos, porque a lição que a ecologia ministra ao economista é precisamente que tem que construir sistemas de produção que reproduzem os ecossistemas naturais onde há todas essas ligações. Bom, e o pessoal, eu estava acompanhado de todo um grupo do CETEC de Minas e todo mundo estava me dizendo que é piscicultura impossível porque o lago está infestado de piranha. Estávamos discutindo se pode fazer açude, isso e aquilo, e aí subimos num ferryboat para atravessar uma parte do lago e no ferryboat tinha só um caminhão. Perguntamos ao motorista onde ele ia. Ele ia à Cachoeira de Santana, 940 quilômetros de asfalto até Bahia. O que ele levava? Peixe. Bom, isso era argumento para mim. Perguntamos que peixe. Ele se recusou a responder. Da terceira vez, ele disse, olhe. Subimos no caminhão e lá havia 1 tonelada de peixe, de piranha no gelo, que ia para a Bahia para... Eu levei 2 anos para descobrir as razões da grande popularidade da sopa de piranha entre os baianos. Qual a lição que eu tiro disso? Não se pode fazer desenvolvimento sem bastante antropologia cultural. Sem piranha. Bom, até piranha vira recurso, né? Agora, a manutenção, isso me remete a um seminário que Jorge, aqui presente, Jorge Wilhelm, organizou quando era secretário de planejamento da cidade de São Paulo, e foi um grande seminário das capitais latino-americanas, onde se discutiu uma estratégia de ecodesenvolvimento para as cidades. E aí apareceu claramente essa problemática de manutenção. Agora, ônibus, não. A experiência que foi feita na Eletropaulo, ela foi feita pelo professor José Zatz, que naquela época estava na agência da Conservação de energia. Da energia elétrica, consistiu em submeter 100 caminhões, eu creio, durante vários meses, a uma manutenção diária como se fossem aviões. Ou seja, uma manutenção preventiva e não esperando que acontecesse alguma coisa. Isso deu, na época, uma coisa como uma economia de combustível de ordem de 7%. Na época, dados os preços relativos do petróleo e o salário mínimo, podia-se fazer facilmente conta que havia, com a poupança do combustível, possibilidade de gerar um emprego de mecânico por caminhão. Fora a redução da poluição e os custos de saúde. Fora a redução da poluição, fora a diminuição da importação do petróleo. Bom, eu acho que o exemplo vale.
E vale para muitas outras coisas. Agora, outra vez, já que estamos querendo tirar lições, e eu espero mostrar assim que eu não sou unicamente otimista, que eu também olho as realidades, a coisa não foi para frente. Por quê? Aí começa o interesse do Exército. É mais fácil vender caminhão. Não, ela não foi para frente por uma conjunção de fatores. O primeiro é que numa época de inflação, onde a mínima mudança da taxa de câmbio, da taxa de juro, tinha reflexos muito fortes na planilha dos custos, trabalhar sobre 7% de economia de um item bastante pequeno não entrava na cabeça dos gerentes. Segundo, que alguém se lembrou que se os motoristas fossem mais cuidadosos, podia se poupar não 7%, mas 27%. E como ninguém sabe como tornar os motoristas mais cuidadosos, a coisa ficou por aí, porque não se encontrou o método de poupar 27%, mas tendo como meta 27%, ninguém mais cuidou dos 7%. E assim a coisa morreu. Eu creio que neste país há inúmeras oportunidades de gerar emprego desse tipo, que se autofinancia. Esse exemplo mostra um autofinanciamento desse emprego. Professor. Por que não vai? Vá no banco e proponha que quer crédito para contratar um mecânico para poupar energia. Vão chamar um psiquiatra. Né? Agora, vai no mesmo banco e pede dinheiro para comprar um novo caminhão, aí sim vira cliente. Chegou a minha vez. Por favor. Eu já estava comentando agora sobre uma manutenção preventiva e nós estamos aguardando uma solução do nosso governo com a nossa prefeitura, um acordo para que comece a funcionar a inspeção veicular que nós não conseguimos até hoje, que seria um grande fato, nós conseguimos inibir um pouco essa poluição do ar. Eu queria comentar com o senhor, isso foi agora, há uns 10 minutos atrás, eu tinha dito que falta ao Brasil uma política ambiental. Em 30 de março... Eu não disse isso. Disse, faltava uma política ambiental. Não, mas pouco importa. E eu queria dizer ao senhor que... Eu disse que, ao contrário, que havia novos elementos de política ambiental comparada à situação que foi descrita... Eu tinha entendido que o senhor tinha dito que não tinha uma política ambiental. E eu, bom, tudo bem. Como eu queria esclarecer ao senhor e trocar uma ideia com referência a essa crime de leis ambientais que entrou em vigor no dia 30 agora, que é uma lei forte, é uma lei necessária e que ela, de uma certa forma, ela relaciona os crimes ambientais de várias formas. E ela pune as pessoas que poluem de uma certa forma e que possam até causar um dano ambiental. Eu queria saber do senhor como é que foi implantado em outros países essa lei, essa forma de você colocar a classe produtora, a classe produtiva, para se adequar a esta lei. Houve uma oportunidade, houve um tempo, houve um prazo para que essas indústrias pudessem se adequar a essa lei? Bom, primeiro eu não conheço um caso de uma lei implantada assim, de uma vez, e com um texto tão rigoroso. Mas isso não é minha área. Eu diria duas coisas. Primeiro, que para mim, muito mais importante que uma lei reativa que pune é o trabalho preventivo, uma política proativa que tenta evitar que a poluição aconteça. E é nesse sentido que eu vejo uma enorme necessidade de um trabalho com os industriais. Primeiro, para convencê-los que, em muitos casos, uma política ambiental não gera custos e sim lucros.
toda a nossa filosofia, desde Estocolmo, sempre consistiu em dizer: temos que encontrar soluções triplamente ganhadoras, que são economicamente viáveis, que geram efeitos sociais positivos e que, ao mesmo tempo, são ambientalmente corretos. Dando oportunidade à indústria, dando prazo para que você possa se... Olha, eu acredito firmemente na ideia de uma economia negociada. Esse termo está sendo usado por escandinavos. Professor, mas nesse caso aí, me parece que há circunstâncias aí. Quer dizer, em primeiro lugar, essa lei dos crimes ambientais, ela muito mais consolida a legislação do que inova. Ela consolida portarias, decretos, leis, uma porção de coisas que estavam dispersas. Segundo, essa lei tramitou no Congresso durante 7 anos. Ela foi negociada no Congresso durante 7 anos. Foi aprovada numa casa conservadora como o Senado. Um texto muito mais avançado do que o que está entrando em vigor. Em seguida, foi reaberta a negociação na Câmara dos Deputados, foram feitas várias concessões, foram eliminados vários artigos, foram eliminadas coisas que já existiam na legislação anterior a ela, né? O presidente da República ainda apôs 17 vetos a essa lei. E depois dela entrar em vigor, por uma medida provisória, ela é adiada o prazo, esse prazo pode ser até por 10 anos. Quer dizer, então, me parece, quer dizer, eu vejo uma postura inadequada. Como o senhor diz, eu acho que o capital está trabalhando contra ele mesmo, pela depleção em função do dano ambiental. E que isso vai ser muito negativo, mas é uma opinião apenas. Eu tenho elementos para discordar. Eu só quero ele dar uma elucidação. Não são 17 vetos. Essa lei ficou durante 7 anos com 27 artigos, onde eram artigos que só se falava de fauna e flora. Quando veio do Senado, ele veio acrescido de 63 artigos e não houve prazo suficiente para essa negociação. Foram organizadas comissões somente de ambientalistas para poder discutir essa aprovação dessa lei. A indústria não teve oportunidade disso. Por isso é que eu quero elucidar, que o senhor responda. A indústria está consciente da sua posição, tem feito, tem demonstrado aqui no estado de São Paulo a sua participação. Hoje, a poluição do ar atmosférica da Grande São Paulo, a indústria não participa, não chega a 5%. E a poluição das águas não chega a 10%. Portanto, existe uma consciência, a indústria está fazendo. O que eu estou simplesmente levando esse assunto à pauta, para que o senhor converse, para que o senhor discuta junto conosco, é que, em função disso, foi solicitado ao presidente da República, por intermédio do governo de São Paulo, uma medida provisória que permitisse às indústrias, que desse a elas um prazo para que elas pudessem se adequar a essa lei. Prazo esse que varia de 3 meses a 5 anos, e que São Paulo já reduziu para 3 anos. Nós não estamos discutindo isso, estamos dizendo que a indústria está consciente disso, quer fazer, e não teve oportunidade de participar e de discutir disso. Como essa foi a primeira fase, eu queria voltar agora a uma outra coisa, que seria a geração de empregos. E quando o senhor deu as 4 opções, o senhor não comentou na indústria, o senhor não falou nada da indústria. O senhor não acha que a indústria pequena, a micro e a média seria uma grande geradora se nós tivéssemos uma diferenciação de juros para a produção e juro para o consumidor? Olha, eu devia ter falado da pequena indústria, que para mim, em particular, faz parte do desenvolvimento rural, certamente. Ou seja, para mim, o rural não significa unicamente agrícola. E pode-se ir muito longe com o esquema da indústria descentralizada. Primeiro, há exemplos neste país, por exemplo, em Santa Catarina. Mas, segundo, há um modelo extremamente interessante daquilo que se chamou a Terceira Itália. Ou seja, a parte hoje mais rica da Itália, desde Veneza, a Mancha está assim, expandindo,
onde há um número extremamente grande de pequenas indústrias rurais ou situadas em pequenas cidades. Agora, no caso italiano, este modelo totalmente diferente de industrialização, a Itália, que é um pequeno país em termos territoriais, tem pelo menos 3 modelos diferentes. Tem a grande indústria no triângulo Milão, Torino, Gênova, tem o sul, com os seus problemas bem conhecidos, e tem a terça Itália, que é a Itália do Nordeste, que precisamente se desenvolveu através de um modelo de pequena empresa, começando pela empresa ou familiar, ou por artesãos ou operários especializados que partiram para isso, com uma cooperação familiar extremamente importante. Abro um parênteses, isso está acontecendo também com a pequena indústria chinesa. É verdade. Portanto, há modelos de industrialização descentralizada onde se pode gerar muitos empregos. Os chineses pretendem ter criado mais de 100 milhões de empregos não agrícolas no campo. E o senhor tocou numa coisa muito importante e evidente que, mas aí voltamos ao tema central, o papel do Estado e os instrumentos de política pública que são necessários, por exemplo, uma política de crédito, uma política de acesso à tecnologia, uma política de apoio à pesquisa científica e tecnológica, sem a qual isso não poderá caminhar. Ou seja, o senhor tem toda a razão que num programa mais elaborado de geração de empregos, haveria, por suposto, um capítulo industrial. O que eu quis dizer é que na grande indústria moderna, a tendência é para uma produção cada vez menos criadora de empregos diretos. Quanto ao problema dos empregos indiretos, permitam-me dizer que é a parte menos bem estudada da economia brasileira. Professor, dentro das estratégias, o senhor defende, tem defendido, que se defenda a implantação da Agenda 21, né? E também o senhor defende também na implantação do desenvolvimento sustentável, uma alocação de recursos do norte para o sul. Só no caso da Agenda, Agenda 21 para a Amazônia, quais são as estratégias que o senhor defende? E no caso o senhor defende um fundo internacional diante da crise para que se um fundo nacional para patrocinar esses projetos em vários países de desenvolvimento, projetos sustentáveis? Olha, tem 2 perguntas na sua. Vamos primeiro ao problema Norte-Sul. Este problema foi colocado fortemente na cúpula da Terra e mostrou-se que se houvesse realmente uma transferência de recursos do Norte para o Sul de ordem de 0,7% do PIB dos países desenvolvidos, uma meta que eles já aceitaram várias vezes em várias conferências, esses recursos seriam um complemento suficiente aos recursos locais para alavancar uma estratégia baseada nos princípios da Agenda 21. O problema é que estamos em menos de 0,2%. O 0,25. Quer dizer, desde Estocolmo, desde Rio, não só a transferência de recursos não aumentou, mas ela diminuiu violentamente. Quais as soluções? Bom, olha, não vamos enviar tropas para ocupar Wall Street. Seria a proposta do James Tobin de taxar o capital especulativo? Essa é uma das propostas evidentes que está há 25 anos circulando, que mostra que um pequeníssimo... 0,05. 0,05. Chegou uns dizem 0,01, outros 0,05, uma parcela ínfima aplicada sobre as transações cambiais, que hoje
devem estar girando ao redor de 1,5 trilhão por dia, ou seja, 50 vezes mais do que é necessário para o comércio. 50 vezes mais do que é necessário para o comércio. Bom, um pequenino imposto desse tipo geraria fundos infinitamente superiores ao conjunto de todos os fundos públicos aplicados no desenvolvimento nas Nações Unidas, etc., etc. Portanto, imaginar sistemas de impostos, mas por trás disso tem um problema mais fundamental. Vamos subordinar a existência do sistema internacional vamos dizer, passando o chapéu entre os países ricos para cada ação que é necessária, negociando cada vez quem dá quanto, ou vamos instituir um sistema internacional que tem fontes automáticas de financiamento. Professor, esse é um problema para se discutir na reforma do sistema internacional. O cálculo da ONU é que hoje, com 0,1% do produto bruto mundial, aplicado anualmente, se resolvem todos os problemas de educação, de saúde, de saneamento básico, de acesso à água, de saúde reprodutiva, todos eles com 0,1% e de alimentação. Professor, eu queria voltar ao problema do desemprego. Sim. Eu queria voltar ao problema do desemprego, que o senhor falou em crédito e tal. Senti falta da educação formal, eu vou lhe explicar por quê. A Força Sindical aqui em São Paulo está fazendo uma central de requalificação de trabalhadores e tem aparecido um problema, que existe uma oferta grande de mão de obra, mas existe uma oferta de emprego que não é ocupada por falta de qualificação do trabalhador, por falta de educação formal. E nós tem aparecido nos jornais números assustadores de analfabetismo funcional no Brasil. 25%? Então, nós estamos numa campanha política que se fala do desemprego. Eu vou criar milhões, o Fernando Henrique 7,8 milhões de emprego, o Lula 15 milhões de emprego. E ninguém fala, é no trabalhador que vai ocupar esse emprego. Porque o Estado precisa dar a ele uma qualificação e uma educação A qualificação formal. é um elemento necessário. Mas não é, eu gostaria de dizer isso, contrariamente ao que se escreve muito hoje, não é o elemento suficiente para gerar emprego. Para gerar emprego, eu preciso, de um lado, ter gente capaz de aceitar o emprego, mas, do outro lado, eu preciso de um investimento produtivo que gera aquela ocupação. Se eu não tiver isso... Mas e se eu não tiver também, do outro lado, um trabalhador que possa ocupar aquela ocupação? Olha, tem que casar as duas coisas. Agora, eu posso lhe dizer que vi em muitos países pessoas altamente qualificadas e passam a formar o quadro dos desempregados qualificados, porque a qualificação não gera emprego. Sim, mas veja, o problema grave do atual governo de importação. Eu não entendo importar vinhos, que tem vinho produzido no Brasil, importar queijos, que isso é um luxo. Leite. Professor Pavan, comida de gato. Eu diria... Mas veja o seguinte, um vinho alemão a 2, não sei o que, a garrafa, ou o vinho francês, o vinho italiano mais barato do que na França, do que na Itália, e está sacrificando o nosso vale do Rio São Francisco, que estava florindo de produção de vinho extraordinário. Tá? Fundou. Por exemplo, essa coisa, com relação à sua utilização do desenvolvimento rural, a produção de vinho é uma das coisas que não tem muita automação. Eu vou lhe dar exemplos que são mais surpreendentes. Mais ou menos metade da borracha que o Brasil consome, Importada. mais da metade, bem mais da metade do óleo dendê, Algodão. metade do algodão, ou seja... Coco. Importa coco. Importa coco. Tudo bem, isso é só água no meu moinho. Obviamente, embora essa palavra seja hoje tão desprezada, há um potencial de substituição de importações na agricultura que é enorme e que gera emprego. Agora, para que isso aconteça, é preciso... Bom senso. Não, é preciso resistir a alguns dos preceitos da liberalização. Porque
E aí voltamos ao debate que eu coloquei, ou seja, temos que voltar, não na letra, mas no espírito, a um certo tipo de keynesianismo que estava ligado a um papel muito mais ativo do Estado, não só como regulador do mercado, mas outras... Mas você não acha que não é isso exatamente o que as instituições internacionais hoje, notadamente o Banco Mundial, vem fazendo de 2 anos para cá, quando insiste no aspecto das mudanças institucionais? Instituição era uma palavra pecaminosa no vocabulário dessas instituições até 2 anos atrás, e após a experiência dos países de economia centralmente planificada, eles perceberam que mercado não é uma coisa que se implanta do dia para a noite como se fosse uma mão mágica. Bom, eles mercado tentaram qual é a tua o opinião capitalismo sobre... instantâneo na Europa de Leste, em particular na Rússia, com os resultados que vemos. Mas, de uma maneira geral, estamos assistindo a uma aceleração da história. O socialismo real levou 50 anos para ser construído e depois 20 anos de agonia, de 68 a 89. O neoliberalismo morreu na praia em menos de 10 anos. O que vem depois? Aquilo que vamos inventar. Vamos reivindicar o direito... O senhor tem falado na necessidade de Brasil, Índia e outros que têm cacife político formularem. Vamos a isso. Primeiro, é óbvio que o Banco Mundial está tentando tirar o corpo fora de uma maneira um pouco, eu diria, curiosa, porque o vice-presidente do Banco Mundial, o professor Stiglitz, está viajando através do mundo dizendo que temos que nos preparar para um mundo pós-Washington Consensus, depois do consenso de Washington, sem dizer que foram eles que durante 8 anos andaram pelo mundo pregando o consenso de Washington, como se eles não tivessem a mínima responsabilidade nisso. Dito isso, o que ele diz é muito razoável, como você observou. Eles estão entendendo que temos que voltar a um papel mais ativo do capitalismo. Agora, o que podem fazer os países grandes? Bom, primeiro, eles têm um cacife político. E eu volto aqui a uma pergunta que foi feita antes. O que pode fazer o Brasil? Bom, levantar a questão de uma forma ativa na arena internacional. E para todos aqueles que me dizem, mas o que pode, etc., eu costumo usar 2 exemplos da história recente. Eu vivi na Índia de 57 a 60. Naquela época, Nova Delhi era uma das grandes capitais diplomáticas do mundo, por causa da personalidade do Nehru. Vi, durante esses 3 anos, desfilarem por Nova Delhi todos os chefes de Estado do leste, do oeste, do norte, a rainha da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, Zhu Enlai. Jânio Quadros. Como? Jânio Quadros. Isso não me lembro. Mas tudo bem. Fernando Henrique será o novo Nehru, é isso? Era uma Índia pobre, saindo de uma guerra religiosa, e apesar disso tinha cacife na política internacional porque estava aplicando uma política neutralista, aproveitando a existência dos 2 sistemas para navegar entre os 2 sistemas. Quem diz que as contradições entre os Estados Unidos, a Europa e o Japão não vão gerar um novo espaço para um neoneutralismo? Bom, segundo exemplo, mais latino-americano, e que está muito bem descrito num dos volumes da autobiografia de Celso Furtado. A criação da CEPAL. A criação da CEPAL como um foco de pensamento original latino-americano. E logo depois, a criação da UNCTAD, apesar da resistência das grandes potências, pela força da persuasão e pela força da organização do Sul. Eu acho que Brasil, a Índia, na medida do possível a China,
tem cacife político para colocar na arena internacional o problema da reforma do sistema internacional, além do fato de que tem muito a intercambiar pelo fato de que o desenvolvimento de países baleias, essa definição é de Roberto Macedo, de países baleias, de países continentais, difere da de pequenos países. Países piranhas. Olha, piranha pode ser pequena, piranha pode ser grande. A piranha é do outro Agora, lado. ainda não sei, falem sobre o seu controle. Acho que ainda não se cruzou a baleia com a piranha, porque daria aí uma... É uma baranha. Geneticamente é quase impossível, mas não é impossível. Então, estamos à espera. Jorge Vihar. Essa questão que foi colocada pelo Ramon Vai, de que as instituições internacionais pedem uma modificação institucional dos países, tem que ser qualificada, porque essas instituições internacionais, e o Banco Mundial e o FMI à sua frente, ainda defendendo de forma atrasada o modelo neoliberal, querem reformas institucionais limitadas a desregular e a aumentar a eficiência. Em nenhum momento solicitam, ou solicitavam, isso está mudando agora, solicitavam de que houvesse uma real modificação no sentido de haver uma reforma do Estado, uma reforma da sociedade e uma reforma do mercado, olhando para uma nova ordem econômica. Isso nunca foi solicitado. Espera. O que há agora, sim. Primeiro temos que distinguir entre as Nações Unidas e as instituições oriundas de Bretton Woods. As posições são diferentes. Sim. Segundo, o Banco Mundial está se distanciando do FMI. Sim. Mas isso é uma evolução recente e é difícil dizer se ela é puramente conjuntural ou se ela tem uma coisa profunda. Essas instituições, elas também agrária, estão sofrendo a perplexidade e a pressão desses fenômenos conjunturais que eles não sabem como resolver, porque, no fundo, há menos sabedoria no FMI e menos compreensão sobre o que está ocorrendo no mundo, inclusive na conjuntura. Então, eles tentam corrigir, sempre impondo coisas que... Salve erro da minha parte, até hoje o FMI tem só uma fórmula e cada vez que as coisas vão mal, eles dizem mais da mesma coisa e vocês vão ver que acabará saindo bem. Se não acabou bem é porque sai. não foi ao fundo ainda. E acabam afundando. Agora, o Banco Mundial é um pouco mais diferente, mas a questão essencial que me preocupa mais é o fato que o menos ruim dos organismos internacionais, aquele sobre o qual a minha geração, a nossa geração apostou no pós-guerra, ou seja, a Organização das Nações Unidas, a ONU, está sendo, eu diria, propositadamente esvaziada. Mas, professor... E é aí que há campo para reforçar a ONU e, ao mesmo tempo, modificar o seu funcionamento. Bom, a sua conferência, a Conferência de Istambul, foi um exemplo extremamente interessante, porque se tentou uma reforma institucional importante. Tentou-se introduzir os prefeitos das cidades como um interlocutor permanente do sistema das Nações Unidas. Agora, no mundo, professor... É por aí que passam as modificações. No mundo onde, por exemplo, a General Motors americana tem um PIB maior, um equivalente a um PIB maior do que o da Noruega, no mundo onde uma companhia telefônica da Espanha vem ao Brasil e compra a maior parte, a parte mais importante do sistema telefônico brasileiro. Ou seja, no mundo onde não é possível mais reunir numa mesma sala os homens que comandam a economia dos países, de algum modo, porque não são mais os governantes que a comandam, como é que é possível caminhar para esse grande consenso internacional? Marcos, se me permite, eu gostaria, só acrescentando isso aí. Há um jurista brasileiro, o professor José Eduardo Faria, que tem escrito artigos brilhantes no Jornal do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte:
Quando os governos têm que reagir instantaneamente às bolsas de valores, aos mercados de câmbio e aos mercados futuros, o olho pregado no computador para dar respostas imediatas, acaba o espaço da política, porque a política exige um outro tempo, um tempo de negociação. E se, ao mesmo tempo, se transfere para organismos internacionais vários tipos de decisão que antes eram internas, por exemplo, na Organização Mundial de Comércio e em várias outras cortes internacionais, quer dizer, o campo dos direitos humanos se estreita. Então, isso que o Macron está colocando, quer dizer, com o poder das empresas e com os governos pregados no computador tendo que tomar decisões instantâneas. Como é que se vai fazer para regular isto de novo e tirar... Nesta crise atual, acabam de aparecer vários artigos na imprensa americana que observaram que há países que se safam melhor e outros menos bem. E que os que se safam melhor são aqueles que estabeleceram um ecrã, um certo tipo de distanciamento desse jogo da Bolsa. A Índia, o Chile. Ou seja, não estou citando Cuba. Ou que, aliás, mesmo o Fidel Castro disse isso, que para ele não afeta porque ele já vem enfrentando de outra maneira. Deixemos o lado professor. caso cubano, mas o caso chinês, e aliás o embaixador recupero... Há uma verdadeira revoada de ministros brasileiros aqui, de diplomatas brasileiros em direção à China. Sim, portanto, eu acho que mesmo nessa situação há margens maiores ou menores, dependendo da política e da institucionalização aceita pelo país. Professor, o senhor... Agora, de qualquer maneira, a negociação terá que passar por uma tentativa de negociação entre as forças empresariais, incluindo as grandes empresas, etc., os círculos financeiros, os governos, a sociedade civil. Eu diria que um quinto interlocutor importante nesse debate são os mídias, porque eles mobilizam e, até certo ponto, organizam a opinião pública. O senhor não citou os economistas. Eu lhe pergunto o seguinte, eu vejo a tendência no mundo hoje de se achar que existe uma ciência econômica que está acima da história. Quer dizer, existe uma economia que paira sobre tudo, sobre a história, sobre os lugares onde a economia é praticada. A economia é uma espécie de Deus. Os 20 anos foram anos da historicização de todas as ciências, inclusive a ecologia, porque a ecologia moderna é, na realidade, uma grande história da natureza e uma grande história da coevolução da espécie humana com a natureza. Professor, a única exceção. E a necessidade de colaboração, Sim. de cooperação, que é isso que é a única... E a única exceção é a involução da ciência econômica, que já fora a economia política, e se chamava economia política, e agora virou economics, e pretende ser, uma ciência que não é, segundo, atópica, ou seja, não tem, vai funcionar em qualquer lugar, e a histórica. E, por cima de tudo, acha que, mantendo alguns controles macroeconômicos, o resto o mercado vai ajeitar. Bom, os resultados dessa ciência econômica são, de um lado, a situação não tão satisfatória do mundo que estamos vendo, e, por outro lado, o esvaziamento das faculdades de economia, e a proliferação das escolas de comércio, business school, porque ninguém quer mais deixar os economistas administrarem os bens. A economia é um assunto sério demais. Professor, dentro desse quadro... desse imbróglio, né? Professor, dentro desse quadro, o senhor não acha que há um distanciamento muito grande do meio acadêmico? A gente vê, por exemplo, que nesses seminários se discute muito, por exemplo, desenvolvimento sustentável. Mas por que a universidade não vai a campo? Acho que tem um projeto no Brasil sobre isso, que é o projeto da Universidade Fluminense. Se reclama de todo mundo, mas então, você não acha que há um distanciamento da outra vez, universidade? eu não seria tão categórico. Eu tenho colegas e amigos no sistema universitário que vivem no campo
Posso dizer que eu sempre considerei que não é o computador que é essencial para o cientista social, e sim uma boa sola de sapato. Aqui no Brasil... Numa transição, numa estratégia de transição, como o Jorge estava perguntando no início do programa, transição para onde? Uma das coisas, e isso tem a ver com a pergunta que está sendo feita, um dos objetivos que foram colocados no relatório Brundtland e que você assinala com muita ênfase no estratégias de transição para o século XXI, é que um dos objetivos da transição vai ser uma alteração nos padrões de consumo existentes na nossa sociedade. O economista ele parte do princípio de que não lhe cabe fazer avaliações críticas quanto ao padrão de consumo existente na sociedade. O que lhe cabe é saber se os recursos escassos estão sendo alocados de maneira competentes. Justamente na sua assessoria à Conferência do Rio, um dos pontos que você sempre enfatizou muito é que a generalização para o conjunto da humanidade dos padrões de consumo existentes nos países do Norte e entre as camadas de alta renda dos países do Sul nos levaria a uma explosão social, ecológica, de todos os meios. O que significa a transição em direção a um outro padrão de consumo? Não só do ponto de vista, o que me interessa mais não é sob o ângulo técnico, como se faz, mas que projeto está embutido nisso? Bom, é uma questão absolutamente essencial. Pode-se fazer muito através de melhorando as tecnologias, indo a tecnologias mais eficientes, mas, em última instância, a variável demanda tem que ser atacada, ou seja, e a demanda é o padrão de consumo. É óbvio que não vai haver uma transição para um mundo sustentável se nós não dissociarmos o padrão do Norte e o padrão do Sul. E não para dizer que o Norte fica no seu padrão hiperconsumista, consumindo quantidades incríveis de energia fóssil, e o Sul fica lá embaixo para deixar o Norte continuar a usar 80% dos recursos da economia mundial, e sim, cabe essencialmente ao Norte iniciar uma modificação essencial do seu consumo, no sentido de, primeiro, reduzir a importância do consumo material e aumentar, eu diria, o consumo cultural e os serviços. Segundo, dentro desse consumo material, passar de uma maneira mais vigorosa a modelos e tecnologias sustentáveis. Só quando o Norte mostrar a sua real disposição para a mudança é que haverá condições para negociar com o Sul um modelo de consumo que nunca chegará a ser um modelo imitativo do Norte, porque imitar o modelo consumista do Norte no Sul significa gerar uma sociedade de apartheid, onde 10 ou 20% vão ter acesso a esse consumo e os outros ficarão excluídos. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. Eu tenho tido essa experiência em várias conferências, em particular com os africanos. A gente diz, vocês têm que partir para um outro caminho, e eles dizem, isso é o neocolonial que chega e que diz... O que fazer? Vocês fazem... Tudo com alumínio, querem que a gente faça de barro. E nós vamos ter um desenvolvimento de segunda classe. É muito complicada essa questão e, infelizmente, não entrou na pauta das discussões internacionais. Mas está entrando agora. Este relatório da ONU, que acaba de ser divulgado, é o centro da discussão. É a questão da insustentabilidade dos padrões de consumo do primeiro mundo e a injustiça que eles estão provocando no mundo. E aí eu gostaria de lhe perguntar uma última coisa. O senhor tem falado em exportação de sustentabilidade, o Brasil exportando sustentabilidade. Não lhe parece que os modelos de ocupação do Centro-Oeste e da Amazônia brasileira estão decisivamente ligados a isso, a essa exportação de sustentabilidade? Totalmente. Quer dizer, tudo o que se faz hoje no Centro-Oeste e na Amazônia é para sustentar os padrões de consumo e as matrizes energéticas do primeiro mundo. Espera.
tem duas coisas. Primeiro, o conceito de exportação de sustentabilidade não sou eu que inventei, é um relatório do IPEA que utiliza, e eu acho que é um conceito interessante porque ele mostra que os serviços ambientais que um país presta são um elemento importante no debate. Agora, para que o Brasil seja realmente um exportador de sustentabilidade, temos que reverter o padrão atual de ocupação da Amazônia e do Cerrado e partir para outros modelos dessa ocupação. O importante é o seguinte, que uma grande parte da opinião pública no Norte considera que a Amazônia deveria se transformar numa mega reserva. Até estão dispostos a pagar um pouco, alugar a floresta. Bom, o Brasil está vendendo, hein? E o Brasil está vendendo tudo de maneira que a Amazônia está... Eu, pessoalmente, não aceitaria essa solução, porque eu acho que podemos partir para a construção de uma solução melhor, na qual haverá um desenvolvimento socioeconômico que, ao mesmo tempo, cria sumidouros do carbono e, portanto, presta um serviço de sustentabilidade ao resto do mundo. E, na medida em que se pode demonstrar números em mão, que, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas na Amazônia, através de métodos agroflorestais, gera emprego, gera renda, sobretudo se for associada com reforma agrária, ou com o apoio ao pequeno produtor, e, ao mesmo tempo, cria um sumidouro de carbono e, portanto, presta um serviço ao planeta. Na medida em que presta esse serviço, deveria ter acesso a créditos internacionais. Eu acho que existe, com relação a esse problema em especial, a Embrapa, Joana Doberainer, ela descobriu umas bactérias especiais. Fixação do azoto. Fixação do azoto, e que essas bactérias existem na palmeira do dendê. E grande possibilidade das zonas degradadas, das zonas destruídas da Amazônia, ainda serem plantadas por essas palmeiras e com uma grande potencialidade de ser um substituto do óleo diesel. Eu estou totalmente de acordo e tenho escrito muito em prol de um pró-óleo. Tentamos fazer... Já existe o planejamento, já está sendo experimentado. E há um exemplo interessante da reforma agrária na Malásia, que consistiu primeiro em criar plantações de dendê e depois dividi-las em lotes familiares. Professor, nosso tempo está realmente acabando, mas eu queria que o senhor, em pouquíssimas palavras, definisse qual é o desafio número 1 para o mundo, digamos, essa questão de desenvolvimento e de situação econômica, o número 1, o mais importante a ser solucionado. 3 questões mais importantes. A primeira é emprego, a segunda é emprego e a terceira é emprego. Perfeito. E com relação ao Brasil? Não, professor, nosso tempo realmente acabou. Eu acho que, em relação ao Brasil, vale a receita? Acho que sim. Okay. Não é uma receita. Tá certo. Muito bem. Eu agradeço muito ao professor Inácio Sachs, aos nossos entrevistadores, a você que acompanhou o programa até agora, e informo que o Roda Viva volta na próxima semana, sempre às 10h30 da noite. Não com receitas, mas com discussões e com teses e com debates de ideias, que é disso que a gente precisa. Uma boa noite a vocês, uma boa semana e até lá.